Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa aqui mais um Entrevistas no Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo. E hoje a conversa é com Iago Montalvão, presidente da UNE, a União Nacional dos Estudantes. O goiano Iago Montalvão tem 26 anos. Foi eleito para a presidência da UNE em 2019 com 70% dos votos pela chapa Tsunami da Educação. Desde o Grêmio do Colégio Aplicação, escola pública da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, onde cumpriu toda a formação escolar, sempre esteve na militância. Cotista, cursou 3 anos de História, divididos entre a Universidade Federal de Goiás e a Universidade de Brasília. Atualmente estuda Economia na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Seu mandato frente à UNE irá até 2021. E para fazer este programa estão conosco Maria Carlotto, cientista social e professora da Universidade Federal do ABC. E também Tamires Gomes Sampaio, advogada, mestre em Direito Político e Econômico e coordenadora por São Paulo da Juventude da CONEM, a Coordenação Nacional de Entidades Negras. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês duas, como agradeço a do Iago, e já começo a nossa conversa com o pé no seu peito, Iago. Outro dia esteve sentado aí um dos coordenadores nacionais do MST, o nosso Stedley. Esteve também o presidente nacional da CUT. A eles eu fiz a pergunta que vou fazer para você. Cadê a UNE? Cadê os estudantes? Essa barbárie acontecendo no país. E cadê? As caras pintadas, onde foi essa gente? Bom, Juca, essa é uma pergunta que me fazem absolutamente todos os dias. E absolutamente todos os dias a gente tenta encontrar respostas para isso, que não são fáceis. Mas eu acho que nós mais facilmente podemos responder essa pergunta, porque no ano passado nós temos um exemplo muito claro. O tsunami da educação, mês de maio, depois transcorreu em alguns outros atos também, que foram menores, mas no dia 15 e no dia 30 de maio, milhões de estudantes foram às ruas no Brasil todo, né? E justamente em luta em torno da pauta da educação. Depois que tiveram os cortes e com toda aquela ofensiva, né, verbalizada pelo ministro da Educação, chamando de balbúrdia, ofendendo as universidades, os estudantes se mobilizaram muito. Claro que não foram só os estudantes, né? Mas nós vimos que havia uma presença massiva. E é esse o espírito que a gente está tentando recuperar. Por isso que nós acreditamos que a educação precisa ser uma pauta central, porque ela é ampla, aglutinadora, ela consegue furar bolhas, falar com novas pessoas, e eu acredito que essas mobilizações estudantis do ano passado demonstraram isso. Mas exatamente, da mesma maneira que uma manifestação de estudantes para denunciar os descalabros da educação tem que ser abraçados pelo resto da sociedade, há uma série de pautas da sociedade que não são necessariamente voltadas à questão estudantil, que precisam ser abraçadas pelos estudantes. E é disso que eu estou me referindo, como fiz com o Stedley, com o Sérgio Nobre. O Stedley diz, agora o momento é, antes de mais nada, nas cidades, porque o campo cada vez está mais esvaziado. O Nobre diz, escuta, nesse momento de desemprego no Brasil, você querer que o operariado se mobilize é complicado. Se há uma categoria que não tem a perder, só tem a ganhar, somos nós os estudantes. Tá certo? Sem dúvida. Qual é o próximo passo? Sem dúvida. Inclusive, a UNE tem chamado os estudantes e dito, essa responsabilidade é nossa. Sim. Porque, de fato, os trabalhadores estão num alto desemprego que dificulta a mobilização. E nós acreditamos que a juventude sempre esteve à frente. Então, nós estamos mobilizando os estudantes porque a gente tem chamado o Março de Lutas, né, que é esse março com diversas agendas
que nós precisamos construir e ir às ruas, mas ir às ruas não é simples, e o movimento estudantil ensina isso para a gente. Por isso que nós precisamos estar nas universidades, passando em sala de aula, que é o que o movimento estudantil sabe fazer melhor do que qualquer coisa, organizando assembleias, fazendo debates, para que no dia 8, Dia Internacional das Mulheres, a gente esteja em luta. E eu faço um destaque aqui muito importante, porque a gente lembra do que foi o movimento Ele Não. Então, as mulheres têm um papel fundamental na resistência contra esse governo e nós precisamos jogar peso no dia 8. Assim como o dia 14 também, que vai num ponto central da crítica que a gente faz a esse governo, do ponto de vista da democracia, do ponto de vista do assassinato da população negra, que foi o assassinato da Marielle há 2 anos, que ainda não tem respostas. E, especialmente, com centralidade, o dia 18, que foi um dia que, novamente, partiu dos setores da educação, professores, estudantes, e aglutinou servidores públicos que enfrentam agora também essas reformas absurdas, né, que atacam o serviço público, mas também todas as pautas dos trabalhadores e da democracia. Dia 15 também, não é isso? Dia 15 é o dia que o Bolsonaro estava convocando, né, para fazer as manifestações que foram chamadas por grupos que tinham entre as pautas fechar o Congresso Nacional e o STF. Então, o dia 18 ele acaba sendo também uma defesa da democracia. Né? Eu não diria que uma resposta é o dia 15, mas é uma defesa da democracia para reafirmar que nós não queremos mais ditadura Só aqui. para deixar claro para você que está nos vendo, nós gravamos este programa no dia 4. Este programa estará indo ao ar no dia 15. No dia 18, tem essa manifestação. No dia 8, já houve. Nós tratamos da manifestação do dia 8 com a deputada Maria do Rosário, aqui na quinta-feira passada. E a presença das mulheres é tão essencial, como diz o Iago, que eu queria acionar a professora Maria para a sua primeira pergunta. Então, eu queria fazer uma pergunta um pouco provocadora para o Iago. Você acha que o problema do ministro é que ele é muito ideológico? Olha, eu acho que esse é um dos principais elementos dele. Eu não desconsideraria isso como uma coisa muito importante. Inclusive, num canal de entrevistas do Eduardo Bolsonaro na semana passada, ele disse que o Weintraub era uma das principais peças para a revolução cultural do governo Bolsonaro. E é por isso que eu acho que é tão importante que a gente derrote o Weintraub, que a gente derrube ele, porque ele está no núcleo duro do governo. Isso impactaria de uma forma muito grande ali. E um outro elemento, o Weintraub já falou também em uma live que ele foi o responsável por escrever o plano de governo do Bolsonaro, que ele escreveu, saiu do computador dele. Então a gente Mas vê... aí é mentira, porque ele não sabe escrever. Tinha uns erros lá no plano de governo, não sei se você lembra. Houveram Isso só dá mais... Houveram erros, houveram. Isso só dá ainda mais força para essa tese. É possível. Tamires. Iago, eu fui contemporânea do Iago na gestão da ONU de 2015 a 2017. E eu lembro que nós, estudantes, somos muito cobrados, né, em relação ao movimento social. E eu queria que você falasse o que você acha sobre uma articulação da juventude, não só dos estudantes, mas a juventude da cultura, a juventude do movimento negro, a juventude do movimento feminista, para essa articulação, porque eu sinto que tem uma cobrança dessa nossa geração na luta em defesa da democracia, da educação. Eu acho que essa primeira pergunta do Juca, ela vai muito nesse sentido, assim, de uma cobrança da geração nossa como um todo, participar desse processo de resistência. E nesse sentido, eu acho que é importante que os estudantes se articulem com outros setores também. O que você acha sobre isso? Eu acho que a universidade hoje, inclusive, ela está mais plural do que nunca, né? A gente conseguiu conquistar um processo importante de democratização da universidade. Então, você vai na universidade hoje, aqui na própria USP, que foi a última universidade a implementar cotas. Você já tem vários estudantes negros e negras, você tem núcleos de organização de estudantes indígenas, LGBTs, coletivos feministas. Então, o próprio movimento estudantil, ele se transformou nesse sentido e passou a aglutinar muitas outras pautas que antes não eram tão debatidas. Eu acho que o movimento estudantil ganha com isso, porque são fatores mobilizadores, são pautas importantíssimas para a vida da juventude e começam a revolucionar também um tipo de pensamento que a gente tinha conservador na sociedade e que a gente vem enfrentando. Então, eu acho que nós precisamos aglutinar todos esses setores em torno das pautas que são centrais, trazendo também as pautas específicas de cada um desses coletivos e movimentos, para que no dia 18 nós estejamos todos juntos. Porque, ao fim e ao cabo, o jovem negro da periferia que está lutando lá
ele está lutando, no fim das contas, por emprego, para a valorização da vida dele, por segurança pública que não assassine a juventude negra, né? A mulher está lutando também por emprego, por educação, para ter o direito, por exemplo, de ser mãe e não ser tirada do seu emprego, e nas universidades de poder ter uma creche para o seu filho, por exemplo. Então tudo isso está conectado, e eu acho que o movimento estudantil e a UNE conseguem abarcar tudo isso, e o dia 18, por exemplo, que vai ser um dia de lutas, ele está centrado em toda essa diversidade que, no fundo, traz essas pautas que são centrais. Ô, Iago, você sucede, se eu não estou enganado, 3 presidentas. 3 mulheres. O que é? A UNE voltou a ser machista? Não, primeiro é um desafio, assim, né? É um desafio, porque não são, também são grandes mulheres, né? Isso. São mulheres que fizeram gestões importantes, marcantes, em momentos muito diferentes, diga-se de passagem, mas eu acredito que, para mim, que sou homem, claro, tem uma trajetória absolutamente diferente, né? De uma facilidade em lidar com uma série de situações que as mulheres não têm, assim como as mulheres negras têm menos ainda, né? Então, os privilégios que eu tive na condição em que eu estou tiveram uma série de facilidades para mim. Então, eu tenho uma responsabilidade dobrada e eu espero poder contar com isso e dar todo o apoio e construção necessária para a luta das mulheres, porque inclusive a UNE hoje promove um dos maiores encontros de mulheres feministas de todo o movimento feminista, né, de jovens, que é o encontro de mulheres estudantes, que esse ano vai acontecer no período da Páscoa, lá em Vitória, no Espírito Santo, mas que já se tornou e se consolidou como um dos eventos muito fortes. Então, espero poder também estar à altura dessas mulheres. Olha, isso aqui vira um bate-papo, tá? Interrompam, não tenham constrangimento, porque senão só eu falo. Quem tem que falar é o Iago. Iago, em que medida a tentativa de sabotar as carteirinhas feitas pela UNE tem o intuito de enfraquecer? Não, e se isto vier a ser bem sucedido, em que medida de fato enfraquece? Eu acho que o central dessa proposta da carteira digital por parte do governo Bolsonaro é atacar não só a UNE, mas a rede das entidades estudantis, porque todas as entidades estudantis, a grande maioria, em alguma medida, utilizam desse artifício, que é a carteira, para subsidiar suas atividades e sua autonomia financeira. E no início, quando eles lançaram a carteira digital, eles foram muito claros no lançamento. Eles falavam assim, claramente, abertamente, que era para atacar essas entidades que querem divulgar o socialismo nas universidades, que é para acabar com essa balbúrdia. O Bolsonaro, antes de ser eleito, dizia que centro acadêmico era ninho de rato. Sim. Então, nunca foi um segredo isso, né? E eles entraram com essa proposta de silenciar, de alguma forma, enfraquecer os movimentos sociais. Fizeram primeiro com os sindicatos e depois foram atrás do movimento estudantil. Então, é muito claro, porque isso impacta na nossa autonomia financeira. As carteiras, elas são uma contribuição majoritária na nossa estrutura. Que serve para quê? Serve para fazer congresso estudantil, para fazer bandeira, camisa, faixa para passeata, ônibus, carro de som. Serve para ter assistência jurídica para os estudantes que precisam muitas vezes, seja para a gente entrar com uma ação em algum processo ou auxiliar um estudante. Enfim, toda essa estrutura é garantida a partir da venda dessas carteiras. Sem isso, o Bolsonaro certamente atingiria com muita força a rede do movimento estudantil, que de alguma forma utiliza desse método para se autofinanciar. Porque nós não queremos depender de empresas, nós não queremos depender de partidos. Nós queremos ter um autofinanciamento para que os nossos interesses sejam também da própria categoria. E em que medida isso deu errado? Isso deu errado até um certo ponto, porque um ponto importante, que foi a medida provisória não ter sido votada. Mas o que representa, primeiro, uma falta de articulação tremenda do governo com o Congresso em algumas pautas. Porque não foi só essa medida provisória que não foi aprovada, mas segundo e mais importante, porque ficou claro para a sociedade, e sobretudo para os deputados, que não era um projeto que se propunha a debater o tema. Porque aí você faz um projeto de lei, constrói um debate. Não. Era uma forma acelerada, autoritária e monocrática de maneira avassaladora, tentar atacar um setor da sociedade. Mas não há também aí um temor dos deputados em aprovar uma coisa que, em última análise, contraria o interesse dos estudantes?
Isso, porque eles perceberam que era um ataque contra a Uni. E era uma questão antidemocrática. Era a utilização de uma medida provisória, que é um instrumento de exceção, né, constitucional, que tem que ter urgência e relevância, para perseguir um setor da sociedade. Ou seja, é algo, inclusive, inconstitucional. Sim. Então, percebendo isso, eles acredito que não votaram, né? Iago, eu acho que depois desse 1 ano e meio quase de governo Bolsonaro, dá pra gente dizer que a educação foi dada como o principal inimigo e os estudantes e os professores são parte dos principais inimigos do governo Bolsonaro, junto com as mulheres e a população periférica negra. Eu acho que dá pra dizer isso. E esse governo ele vem impondo uma série de medidas. Essa medida foi provisória, foi uma delas, mas também teve uma medida que falava sobre uma interferência da eleição dos reitores nas universidades federais. Como que a Uni fez alguma articulação com os reitores das universidades federais? Como que o movimento estudantil e as universidades, nesse sentido, se articulam nesse processo de resistência ao governo Bolsonaro? Só uma observação, uma medida provisória de 24 de dezembro. 24 de dezembro. Né? E depois teve Acabou com o meu Natal. outra. Exatamente. Depois teve uma outra, na verdade, do dia 30 de dezembro, que foi proibir a circulação de pesquisadores. Então, o governo também tem esse expediente de usar, além de medidas provisórias em datas completamente estapafúrdias. E o grave dessa medida provisória, porque, assim, na verdade, a questão da eleição dos reitores, né, você tinha consultas públicas. E a medida diz como devem ser essas consultas públicas, desrespeitando completamente a autonomia universitária. E mais grave ainda, o reitor eleito nomeia os diretores. Hoje, eles são eleitos pela comunidade. Então, é uma medida que, de fato, está dentre essas que estão para ser votadas, né? Então, eu queria também, acho que somar, porque é uma medida muito grave, né, de intervenção. Primeira coisa a se dizer é que essa medida provisória ela demonstra como as universidades públicas, que sempre foram uma fortaleza da democracia, têm sido um dos principais impedimentos de que o Bolsonaro avance na sua agenda antidemocrática, e ele, percebendo isso, tenta, de alguma forma, impor um controle sobre isso. Então, assim como a medida provisória para enfraquecer o movimento estudantil, essa é uma medida provisória também para enfraquecer a democracia nas universidades, que são espaços mais avançados do ponto de vista do debate de ideias, o que faz com que essas ideias conservadoras deles tenham algum tipo de impedimento ali. Então, o que eles enxergaram? Se a gente tiver algum tipo de controle nas universidades, a gente consegue impedir, a gente consegue abrir espaço para a nossa guerra ideológica cultural, que é o que o Weintraub tenta fazer. Então, eles criaram um mecanismo absurdo, onde eles dizem que a lista tríplice, que nós sempre fomos contra, inclusive, que é os 3 nomes lá que o conselho indicava para o presidente escolher quem seria o reitor. Agora, não vai ser o conselho que vai se reunir para indicar os 3 nomes. Vai ter uma eleição em que os estudantes têm apenas 15% da participação, os técnico-administrativos 15% também, e os professores 60%, o que já é uma injustiça, né? Porque são 3 categorias que deveriam ter pesos proporcionais. E os 3 primeiros colocados da lista podem ser nomeados pelo ministro da Educação. Isso significa o quê? Que se houverem lá 3 candidatos e o terceiro lugar tiver 5 votos, ele pode ser nomeado. Então, é claro, isso significa o quê? Eles sabendo que os candidatos conservadores e reacionários não têm espaço na maioria do pensamento da universidade, pode chegar um cara qualquer lá, ficar em terceiro lugar com 5 votos, vai ser nomeado por eles. E esse cara que vai ser nomeado por eles vai poder nomear os diretores dos institutos. Mas, Iago, isso já estava na lei antiga, né? Isso, em tese, já poderia pela lei antiga. Eu acho que esse não é o ponto mais grave da medida provisória. O ponto mais grave porque isso já estava. É que se constituiu uma tradição de nomear o primeiro da lista. Por quê? Porque isso vinha de um grande processo democrático interno, com as consultas, muitas vezes paritárias, que depois tinha a nomeação do Conselho Universitário, porque, infelizmente, está na LDB, você sabe, né? Que tem que ser pelo menos 70% de docentes o colégio eleitoral. Mas vinha todo esse processo, então ficava muito complicado você não nomear o mais votado. O que eu acho que é grave da medida provisória é que ela interfere nesse procedimento interno, restringindo a nossa autonomia, e, ao mesmo tempo, vai nomear os diretores de unidade e toda a gestão universitária, eventualmente. Então, acho que aí que eu queria saber o que a Uni acha disso. Inclusive, isso aconteceu agora, por exemplo, na Universidade Federal do Ceará. A Universidade Federal do Ceará fez a eleição, que é uma consulta informal, porque até então não havia legislação que regulasse as consultas para reitores nas universidades.
E o Conselho Universitário indicou os 3 primeiros colocados, que o Bolsonaro, por óbvio, indicou o 3º lugar, que é alinhado ideologicamente com ele. É claro que no modelo anterior não era o ideal, como eu disse, nós somos contra lista tríplice, achamos que precisa ter eleição e o primeiro lugar precisa ser o indicado. Mas ainda assim, no modelo que vigorava anteriormente, o Conselho Universitário tinha autonomia para decidir. Então, alguns conselhos universitários faziam o quê? Pegavam 3 nomes da chapa vencedora, porque aí não tinha para onde o presidente ir. Ele tinha que escolher alguém ali dos que venceram. Agora não há mais essa possibilidade, porque automaticamente o 3º lugar está na lista tríplice. E é a autonomia que está sendo interferida. A gente vai fazer um breve intervalo e já volta. Até já. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários do Centro de São Paulo com o programa Entrevistas, conversando hoje com o goiano, vascaíno, estudante de economia na USP, presidente da Uni, Iago Montalvão. Ô, Iago, o que te dói mais, o Weintraub ou o Vasco hoje em dia? Não, o Vasco, apesar de não estar muito bem, mas só me dá orgulho. Pela sua história, né? Que o Weintraub certamente não tem nenhuma. O Weintraub só dá dor de cabeça, a verdade é essa. Porque é um ministro que, além de ser um instrumento da guerra ideológica do Bolsonaro, não tem absolutamente nenhuma capacidade de pensamento pedagógico. É uma pessoa que não tem histórico nenhum, não tem experiência nenhuma do ponto de vista de debate pedagógico. É um cara que vem da ala econômica liberal do governo e que foi colocado no MEC para travar a guerra ideológica. É muito claro isso e, em outro ponto, tentar construir um projeto de privatização das universidades, né? Que, felizmente, tem sofrido muita resistência das universidades e não tem avançado. A exemplo disso, o projeto do Futurice. Lançou o projeto do Futurice em julho do ano passado, né? Tentou... Tudo bem que também eles são muito ruins de articulação, né, mas tentou ali convencer algumas universidades, disse que ia encaminhar o projeto para a Câmara, nenhuma universidade federal aceitou a proposta, todas que votaram rejeitaram, e até hoje ele nem sequer conseguiu produzir um projeto de lei para ser enviado para o Congresso, fruto da resistência. Posso interromper? Queria voltar na minha primeira pergunta polêmica, que é sobre a questão ideológica, né? Porque eu queria até entender melhor o que a Uni tem discutido sobre essa questão ideológica. Porque me parece que a gente está pecando, eu digo os movimentos de resistência na área da educação, né, em não travar a guerra ideológica com ele. Por quê? Porque existem ideias por trás, por exemplo, de toda a nossa Constituição que coloca a educação como num lugar central. Que ideias são essas? A ideia de que a educação é um instrumento da promoção de igualdade, dos direitos humanos, que ela é um caminho do desenvolvimento, que ela deve ser priorizada. São ideias e valores. E o Weintraub e o governo Bolsonaro estão atacando isso, de certa maneira. Eles estão nos convidando para este debate de ideias, né? E por que a gente não vai para o debate de ideias defender, né? Por que a gente trava? Eles são ideológicos. Eu sei que tem mais coisa por trás disso, mas eu acho que tem uma discussão que nós precisamos fazer urgentemente, sem medo, que é a da centralidade da educação e de qual é o nosso projeto para a educação. Então, eu queria ouvir como a Uni tem discutido isso, né? A Uni está com medo de fazer a guerra ideológica com o Weintraub ou vai para a guerra ideológica porque, afinal de contas, tem muitos valores importantes para serem defendidos? Nós da Uni lançamos agora, nesse mês, uma campanha que é denominada Eu Defendo a Educação, que é uma campanha justamente para conseguir beber nesse sentimento de que a educação é uma pauta nossa e não do governo. Mas que isso fique claro desde que a gente diga que não é a mesma educação que nós estamos falando. Nós temos um projeto de educação diferente do deles. Que esse projeto deles é o projeto que destrói a educação. O governo federal, o Ministério da Educação, por exemplo, ter o segundo maior orçamento de propaganda com um projeto como aquele Conta Pra Mim, que significa simplesmente estimular pais e mães a contarem histórias para os seus filhos em casa, é uma guerra ideológica tremenda, porque você está dizendo que aquela velha história do que quem educa é a família, tem que levar para a família. E nós, eu acredito que temos que fazer um embate ideológico, mas o embate ideológico, no nosso caso, ele é muito mais
por vias da própria pedagogia mesmo, do que é o estudo científico da pedagogia, é o mínimo. Que é, por exemplo, resgatar Paulo Freire. Paulo Freire tem um método, não é? Esses caras não têm método. Por isso que a gente fala que é ideológico. É todo o tempo falando com base em quê? Com base em tradições, em ideias, mas nada metodológico, né? A gente não entra um pouco... O que não é ideológico? Exato. Tudo é ideológico, claro, tudo é ideológico. Então, e é isso que eles tentam dizer. Isso, a questão não é ser ou não ideológico. Exato. A questão é que quem está sendo mais ideológico faz o discurso ideológico como se não fosse. Isso. O problema não é ser ideológico, é isso. Tudo é ideológico. O problema é não ter método. Isso. Porque é com base em que se lança esses programas do MEC, sabe? Assim, não tem método pedagógico nisso, não tem estudo, não tem pedagogos, não tem educadores, não tem pesquisadores na área de educação que trabalhem para pensar isso. É isso que a gente defende, no mínimo. Esse é o mínimo, né? Claro. Para além disso, eu acho que o principal problema é o projeto de educação que esse governo tem, realmente. Porque é um projeto de desmonte, é um projeto de privatização. E o debate da privatização da educação é um debate que a gente tem que fazer, inclusive nessa perspectiva do ensino domiciliar, por exemplo, que vem tentando ser implementado em várias câmaras municipais. Eu sei que tem projetos para ser apresentado na Câmara Federal também. Do Fundeb, que tem prazo durante esse ano. Inclusive, eu queria falar muito sobre como que a Uni tem se articulado junto com os trabalhadores da educação, os professores, e a UBS também, que eu tenho certeza que é uma das pautas principais em relação ao Fundeb, que termina esse ano. E como que a gente vai fazer para renovar o Fundeb? Como que a gente consegue articular? Porque o governo federal, ele tem colocado pautas, né, ideológicas, mas que desse projeto de privatização, de desmonte da educação, que tem uma série de questões vinculadas, que tá o ensino domiciliar de um lado, com o voucher de outro lado, com esse processo do fim do Fundeb e a privatização que está ligada ao ensino domiciliar e ao voucher também. E como que o movimento estudantil universitário tem essa relação com as pautas da educação básica e dos professores nesse projeto, né, de educação, que é isso, né? Faz parte de uma pauta só. O Fundeb, inclusive, eu vou até focar mais nisso, porque é uma coisa que eu acho que nesse momento é muito importante. Não só pela pauta em si, que já é muito importante, mas porque pode significar a nossa primeira grande vitória no sentido da proposição contra o governo Bolsonaro, porque até agora a gente só está na resistência. Algumas vitórias na resistência, mas nenhuma vitória na propositiva. O Fundeb acaba esse ano, porque ele tem uma duração de 10 anos, que é o fundo, né, do ensino básico, que garante salário de professor, piso salarial, que garante estrutura das escolas, uma série de coisas. E se não for votada a nova PEC do Fundeb até o fim desse ano, simplesmente os estados e municípios que têm necessidade de repasse vão parar de receber. Mas já existe um debate muito avançado no Congresso, que, diga-se de passagem, o governo negligenciou. O MEC não participou do debate de elaboração do relatório do Fundeb. Só para o pessoal entender, o relatório do Fundeb ele já foi apresentado, inclusive tem uma comissão especial no Congresso montada, é uma PEC, um projeto de emenda à Constituição. Esse relatório já foi modificado, inclusive, quem elaborou ele foi a deputada professora Dorinha, do DEM, do Tocantins. Numa primeira via, o relatório ele veio muito bom. Os movimentos sociais, nós, a CNTE, os professores, acreditavam que houve uma articulação ali positiva vindo desse Congresso, que a gente não aposta muito, mas que propunha coisas essenciais, como, por exemplo, tornar o Fundeb permanente. Essa proposta se manteve, porque antes era 10 anos, agora ele vai estar na Constituição permanente. Outra coisa, ampliar a complementação da União, que hoje é 10%, a União, né, a Federação, entra com 10%, a ampliação iria para 40%. Isso contribuiria muito para os estados e municípios mais pobres, e que são os que mais precisam. Mas, num segundo relatório, a partir de uma articulação ali, houveram alguns problemas. Reduziram para 20% essa complementação, só que eles colocaram dentro da complementação da União o tal do salário educação, salário que é uma espécie de tributo que se cobra de empresas com o fim específico de financiar algumas questões do ensino básico, como transporte, alimentação, livros didáticos. Se isso entra no Fundeb, os 20%, no fim das contas, viram 15%. E, a partir de umas contas matemáticas, podem até virar 11%. Então, fizeram uma manobra lá para, na verdade, diminuir.
Então, eu chamo todo mundo que estiver vendo aí, a vocês, que tenhamos atenção nessa pauta. O Fundeb, sem o Fundeb, as escolas vão ser prejudicadas, o ensino domiciliar vai ganhar mais força. Tem uma turma lá também no Congresso que quer pôr o tal dos vouchers, que é uma espécie de bolsa para ensino básico, né? Dentro do Fundeb também, ou seja, é colocar ensino privado com dinheiro público. Então é uma luta assim que envolve muitos temas, mas que no fundamental é central para a educação e é central para a gente ter uma vitória importante contra esse governo e para desmascarar que eles não estão preocupados com o ensino básico, como eles diziam lá antes que iam tirar dinheiro do ensino superior, que tem muito dinheiro, para pôr nas escolas. Isso não é verdade. Eles estão tirando dinheiro do ensino superior e estão tirando dinheiro do ensino básico também, porque o Weintraub não participou da discussão do Fundeb. O Weintraub consegue ser pior que o antecessor? Difícil, né? Eu acho que ele é pior no sentido de conseguir fazer mais maldades. O anterior, ele era menos articulado, assim, etc. O Weintraub, ele é mais esperto, ele é mais experiente e ele é um cara mais reacionário, inclusive. Então, ele é mais perigoso. Mas, ao mesmo tempo, também é um cara que é muito agitador, causa muita confusão, então tem muito problema, por exemplo, com o Congresso, né? Ele tem uma dificuldade enorme de circulação com o Congresso. Então a gente nunca sabe o que pode vir depois, inclusive, a gente não tem, inclusive, não nutre ilusão nenhuma, mas a gente sustenta ainda assim o Fora Weintraub, porque eu acho que isso poderia ser um ataque e uma ferida muito grande no governo Bolsonaro, se esse ministro caísse. E eu acho que o Weintraub tem uma especificidade, que acho que o Iago comentou, que ele encarna as duas razões pelas quais o governo Bolsonaro ataca a educação, que é, de um lado, a razão econômica, ou seja, eles querem cortar gastos, portanto, é o primeiro-ministro, acho que até diferente do Vélez, que defende uma redução de verbas para a educação. Não existe. Ou não usa o dinheiro que tem ou a sua não disposição. usa, exatamente, porque é um projeto de redução do Estado e, portanto, de redução do investimento da educação. E também por questões políticas, né? Porque ele é contra a educação pública, laica, fundamentada em evidências, como você colocou, né? Então, acho que o Weintraub ele tem essa coisa de ser essa figura dupla. E aí eu te pergunto, Iago, qual que é assim, se vocês... Quando o Weintraub assumiu, né, era para substituir a inoperância do Vélez, né? Na sua opinião, a Uni está sabendo dialogar com a população melhor ou pior que o Weintraub? Porque quando ele faz aqueles vídeos de guarda-chuva, uma coisa um pouco quixotesca, a gente imaginou que aquilo seria ridículo, mas ele até tem apoio da população relativo, né? Como é que vocês estão... que desafio ele coloca para os movimentos da educação em termos de diálogo com a população? Eu acho que todos nós aqui em algum debate, alguma conversa, já devem ter falado do tal dos 30% do lado de lá, dos 30% do lado de cada população, né? Sim. Eu acho que esses 30% estão colocados. O Weintraub, ele dialoga muito bem com esses 30% da base bolsonarista, porque ele reproduz o Bolsonaro, né? Até o estilo dele, tudo é muito parecido. Eles têm uma relação muito próxima, inclusive o irmão dele está lá na Casa Civil, né? O Arthur Weintraub. Eu acho que nós estamos dialogando bem com os outros 30% também. A nossa disputa está aqui no meio. Eu acredito que no ano passado, para dar um exemplo mais claro, quando nós fizemos aquelas passeatas de educação, nós conseguimos dialogar melhor com a população do que eles. Porque, se você for lembrar, teve até uma situação em que a turma da direita, etc., os apoiadores do Bolsonaro, fizeram uns atos também naquele período ali de maio. E nós conseguimos ganhar até na imprensa, porque a imprensa dizia o seguinte: atos da educação versus atos do Bolsonaro. Quer dizer, nós conseguimos ampliar. A educação virou uma pauta nossa. Nós conseguimos ter a legitimidade de dizer que nós somos os defensores da educação. Eu acho que, nesse sentido, a gente continua avançando. Nós conseguimos avançar, mas ainda falta muito. E por que você acha que os atos caíram de participação? Qual que é a sua avaliação política? Porque teve a explosão de maio e depois... São muitos elementos, eu acho. Um deles, assim, muito importante, eu acredito, é que nunca houve na história do Brasil nenhum tipo de movimento que se mantivesse super mobilizado durante muito tempo. Mesmo junho de 2013, chegou aquele pico, independente, enfim, das interpretações do que foi, chegou aquele pico, um mês depois já não se tinha mais mobilizações, né? Você pega mesmo as mobilizações
da luta contra o golpe, elas foram crescendo, mas depois que a pauta também foi entrando em escassez, se reduziram. Eu acho que esse é um elemento. O outro elemento, e aí A campanha das diretas, de alguma maneira, desmente isso, mas pode ser exceção para confirmar a regra. Isso, a campanha das diretas, porque teve uma pauta mais, né, com uma elasticidade maior de tempo, vamos dizer assim. Mas eu acho que tem outros elementos, não são só esses, não é só esse. Um deles, eu acho que é a gente conseguir manter a pauta ampla. E essa é uma autocrítica que os movimentos sociais têm que fazer. Como que a gente vai conseguir dialogar com essa parcela da população que tem afastamento com o debate político? E especialmente com a esquerda, que tem sofrido bombardeio o tempo todo, de imprensa, de rede social. A gente precisa encontrar mecanismos de diálogo com essa população. Eu acho que no dia 15 nós encontramos. Muitos estudantes foram lá e depois não quiseram voltar porque ficaram meio confusos também. Ah, eu não entendi exatamente o que era aquilo, etc. As pessoas falam isso para a gente. Eu acho que nós vamos pensar maneiras de como ampliar esse diálogo com essas pessoas, né? E eu acho que a gente amplia esse diálogo com as pessoas tendo pautas objetivas e amplas. Ana, eu acho que o governo federal ele deu essa pauta concreta que foi a confusão que aconteceu com a divulgação das notas do Enem. E aí o problema que teve um sucessivo, né? O SISU, ProUni, FIES, porque são consequências da nota do Enem para conseguir ou bolsa 100% ou vaga na universidade pública ou uma parte da bolsa através... Bolsa não, né? Do financiamento através do FIES. Como que foi a organização da Uni nesse processo, assim? Porque eu senti que no começo do ano a gente podia ter uma mobilização dos estudantes muito forte, inclusive da população em torno dessa pauta, mas eu sinto que a mobilização ela não foi muito forte. Foi como se... porque foram mais de 30 mil estudantes, né, que foram prejudicados com a divulgação de notas, e isso se refletiu em todo esse processo. A justiça entrou no meio, teve uma série de judicializações, inclusive, se eu não me engano, umas 40, de individuais a públicas, né, coletivas, de entidades. E como que foi esse processo de organização? Você vai responder para a Tamires logo depois de um rapidíssimo intervalo. Até já. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários do Centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, recebendo hoje o presidente da Uni, Iago Montalvão, que tem uma resposta a dar para a Tamires sobre como a Uni se mobilizou em relação a essa questão recente da confusão que foi o Enem. Bom, o que aconteceu no Enem desse ano foi definitivamente o pior dos erros que nós já vimos nas realizações dessa prova, que é uma prova que nós defendemos com convicção. Assim, não que nós defendamos processos seletivos, nós queremos a universidade aberta para todas, para todos e para todas, mas até onde nós conseguimos avançar foi fruto de luta. O Enem, ele democratiza de uma certa maneira ali o ingresso, né? Então, porque em algum momento nós entendemos que o governo tinha feito aquilo com o Enem, inclusive, no intuito de desmoralizar o programa, né? De tentar enfraquecer para, quem sabe, até acabar com o SISU, o Enem, que são programas que nós lutamos muito, né? Mas aquilo deixou os estudantes muito numa insegurança absurda, assim. E não só os que tiveram erro, mas todos, porque a partir do momento em que você identificou um erro, e o MEC não teve transparência suficiente para dizer o que estava certo e o que estava errado, qualquer pessoa poderia achar que estava errada a sua nota. Então ficou uma insegurança muito grande e uma confusão, porque ao passo que tinham estudantes que achavam que sua nota estava ok e tinham medo que, se tivesse alguma mobilização, voltasse atrás e ele perdesse a nota dele, tinham outros que estavam indignados porque achavam que suas notas estavam erradas e o MEC não falava nada. Então nós somos muito procurados, né, e tentamos o tempo todo bater no MEC, falar com o MEC, tentar receber alguma resposta que fosse mais concreta. Também entramos na Justiça, Ministério Público Federal, uma série de processos, etc. E fomos dialogando com os estudantes ali, muito a UBS também, né? A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas fez essa mobilização. Até o momento em que nós achamos que era importante convocar um ato. Só que os estudantes, eles estavam tão confusos e tão preocupados e tão desesperados que eles não sabiam exatamente se eles deveriam ou não ir para a rua, porque isso podia prejudicar a nota deles. Então imagina a situação que você coloca o estudante, e aí nós tivemos que fomos para a porrada o tempo todo com o MEC, e tentando ajudar os estudantes, tentando inclusive cumprir um papel que deveria ser do Estado, que é o de
dialogar, né, falar com as pessoas para pelo menos acalmar elas, dar informações. Você acha que esse erro, na realidade, não foi um erro, mas foi proposital para um processo assim de desmonte mesmo? Porque o governo de cara sempre falou que é contra o ProUni, é contra o Enem, a gente está falando sobre os processos de privatização, então assim, de ter um erro e falar, veja só, como não é possível ter essa prova e é melhor a gente não fazer, assim. Fizeram com a privatização, por exemplo, do Pacaembu. Exato. Sucateia, tá vendo? Olha, falta luz, tem goteira, não tem isso, tem banheiro... faz sentido. Não, eu acho que essa é uma tese assim, muito possível, muito provável. Mas eu acho que há também uma outra tese que é muito forte também, de que, de fato, isso é fruto de incompetência. E como é que isso está sendo resolvido? Ainda existem processos na justiça, diga-se de passagem, porque quando o Supremo Tribunal de Justiça liberou a divulgação dos resultados, foi por conta de uma liminar. Então, o processo ainda não foi julgado. Então, ainda tem muita coisa. Mas todo esse trambolho que eles fizeram ali foi fruto de um acúmulo de erros que já tinham sido avisados anteriormente. E isso, eu digo, por exemplo, as sucessivas trocas de equipe no INEP, que no início, diga-se de passagem, tinham a ver com o uso dos dados dos estudantes, porque o MEC pediu para o INEP liberar os dados dos estudantes, que na nossa opinião tem a ver com o fato deles quererem fazer a carteira digital para monitorar os estudantes a partir dessa carteira e ter os dados. O rapaz que era presidente do INEP na época não topou essa, foi demitido. E aí foram várias trocas sucessivas na equipe que não dava sequência. A gráfica também, a gráfica que fez a Valid, que é o nome da empresa que fez, não foi vencedora da licitação. E eles utilizaram um argumento lá, fizeram uma enrolação com o jurídico para conseguir que o segundo lugar da licitação entrasse. Quer dizer, tudo muito estranho. Isso já vinha sendo dito lá atrás. Então tem muita coisa esquisita aí para chegar até esse ponto e isso precisa ser investigado. Isso que eu ia perguntar, se tem investigação correndo, se a Uni está pressionando por investigação, porque nesse espírito de que o erro tenha sido proposital ou não, ou que mesmo sem ser proposital, resulta numa desqualificação do processo seletivo que é muito central, investigar é muito importante. A Uni está pressionando nesse sentido? Como é que está isso? Quando teve o problema, a nossa primeira iniciativa, a primeira impressão que a gente teve vamos tomar cuidado, porque isso pode ter o objetivo de desmoralizar o Enem. Sim. Então, qual foi a nossa primeira iniciativa? Também para não prejudicar aqueles estudantes que queriam as suas notas que já estavam ali. Pedir auditoria no processo, no que aconteceu. Eu acho que é o que precisa acontecer até hoje. E que se houver comprovação de responsabilidade dos gestores, que é o ministro da Educação e o presidente do INEP, que eles fossem punidos. Então isso ainda está lá, o processo está correndo, tem processo aí e que foi do nosso pedido aceito pelo Ministério Público Federal, que um procurador de Minas Gerais encaminhou à Justiça e nós estamos acompanhando e pressionando lá para que essa auditoria ou essa investigação em como esse processo lá foi aconteceu, de produção, de toda a logística do Enem, né, seja investigada e demonstre aonde foi que esse erro, porque eu tenho assim, muita convicção de que não foi um simples erro que aconteceu do nada, porque os caras estavam sendo avisados e estava todo mundo esperando que esse erro acontecesse. Então precisa ser investigado, certamente. Você falou em determinado momento sobre a democracia dentro do movimento dos estudantes. Eu suponho que exista uma oposição à direção que você exerce na Uni. A gente tem terraplanistas na Uni, assim, identificados, não? Não, mas gostaríamos de ter. A gente sempre fala que a Uni tem que ser um espaço para todo mundo. Sim. E eu acho o MBL... Mas aí não é mais, por exemplo, uma coisa para o hospício do que para a Uni. Não, quando você chega no limite do terraplanismo. Aí já não dá muito no âmbito da universidade, essa é uma discussão possível ainda, não? Hoje, sobre terraplanismo? Isso, hoje não. Nem sobre criacionismo. Da universidade pública, isso não existe. Agora, eu até ontem, por acaso, estava lendo a entrevista de um ex-terraplanista. Sim, arrependido. Muito interessante, porque eu acho que tem uma discussão que a ciência tem que ter humildade de discutir com essas pessoas e explicar porque, enfim, acho que tem mas aí eu acho que é uma outra discussão. Mas no âmbito da universidade pública, essas discussões são totalmente exóticas. Eu tendo a achar que essa galera do terraplanismo, eles são uma negação à ciência e uma negação à universidade.
Não tem um pouco isso? Mais ou menos. Eles se reivindicam cientistas céticos. Ele explica isso. Eles, na verdade, eles são... É muito interessante. Não é trollagem. Não, olha, quem estuda estudos sociais da ciência, os sociólogos e os antropólogos da ciência, estudam também os terraplanistas, não como cientistas no sentido estrito, mas quais princípios. Eles organizam congressos, eles têm O que acontece é o seguinte, existe parte da cultura do século XX, parte importante da cultura do século XX é a cultura do ceticismo, das teorias da conspiração. E eles estão muito mais nessa onda de desacreditar de tudo, de achar que existe uma grande conspiração para esconder a verdade das pessoas e tudo mais. E aí, a partir daí, eles criam várias teorias, congressos, evidentemente, sem base científica, mas tem... Eles fazem experimentos, inclusive. Olha, Maria, eu fiz ciências sociais no começo também, dos anos 70. Não tinha essa coisa de terraplanista. Não, mas na universidade não existe. Sim, não. Não tinha ninguém nem preocupado em... Claro, não, mas... Será que a internet também não deu um pouco de visibilidade para essa turma? Mas já tinha a teoria da conspiração. Sim. É isso, é uma nova versão da teoria da conspiração. É só uma nova conspiração. E eu acho que é um modismo, daqui a pouco passa. Não, mas veja bem, teoria da conspiração, eu entendo o seguinte. Outro dia, esta deputada aqui de São Paulo, que foi muito votada, que foi uma das responsáveis pelo impeachment, que o Freud justifica que eu sempre esqueço o nome dela. Janaína Pascoal. Dizia da clareza com que ela vê que o Flávio Bolsonaro não quer que o pai termine o mandato para que possa ser ele o candidato em 2022. Faz todo sentido. Sim. Todo sentido. Né? Mas você pode chamar isso de teoria da conspiração. Aham. Daí a dizer que a Terra é plana, vai uma baita... Mas é porque eles dizem isso, que eles dizem que as pessoas escondem a verdade. Tá. É toda uma teoria da conspiração, de que, na verdade, o homem nunca foi para a Lua, que a Terra é plana. Essa galera da Terra plana, principalmente por conta do guru do Bolsonaro também ser uma das pessoas que dizem que é terraplanista e defende... não é só uma questão de teoria da conspiração, assim, faz parte também desse projeto de tentar atacar a universidade, de atacar a ciência, de atacar quem formula. Sim, aí são os usos, né? Mas o próprio Olavo... Pode ser que as pessoas que fazem isso não necessariamente, mas muito fortemente, exato. Né? Eu acho contra a universidade. Pois é, mas eu acho que é diferente, porque eu acho que é muito mais uma manobra diversionista para a gente perder minutos importantes dessa nossa discutindo. Pois eles já conseguiram, viu? A questão central. Eu quero voltar à questão central. Eu quero voltar ao dia 18. Isso. O que é que nós estamos fazendo para dia 18 ser um estrondo? Nós vínhamos conversando, inclusive, mais cedo sobre isso, porque eu acredito que no movimento estudantil nós temos alguns métodos tradicionais de mobilização. Sim. E que a gente tem buscado fazer, que são as nossas assembleias, as nossas plenárias e reuniões que a gente organiza no curso, na universidade, onde a gente busca falar com mais estudantes e multiplicar a mobilização, né? Então, a gente faz passagem em sala de aula. Eu mesmo estava dizendo, hoje de manhã, estava na USP ali, passando na sala de aula, falando com a turma, chamando para o dia 18. Acho que temos que apostar muito nas redes sociais. Não dá mais, a gente precisa estar preparado e profissionalmente na rede social. Então, nós da Uni também temos construído um amplo grupo ali de comunicação para fazer campanha de rede social, de WhatsApp, chamar as pessoas. E, claro, a boa e velha panfletagem na rua, na praça, para falar com o povo, para falar com as pessoas. Acredito que todo o processo de acúmulo de mobilização para o dia 18, nesse momento, é fundamental. E aí a gente vai buscando criar também alguns fatos políticos, alguns debates, discussões que agitem mais ainda a gente ter um grande tranquilo. 18. Nós temos assim um bom grupo de nerds assim na Uni, gente que conhece o negócio do computador, então, que é ativo nisso aí. Estamos montando. Estamos montando ou temos? Não temos ainda, mas crescemos muito. Eles têm. Porque eles têm estrutura também, né? Esse é um diferencial muito grande, porque esse tipo de trabalho, esse tipo de estrutura é muito cara, né? Você ter, por exemplo, tecnologia de informação, sistema de informação e banco de dados, que é o ouro dessa época, são os dados, né? O petróleo já não vai mais ser a principal commodity, agora vão ser os dados. Então isso custa muito dinheiro. Mas eu acho que os movimentos sociais precisam buscar formas, inclusive formar pessoas
que consigam, e nós na Uni temos construído esse processo, reunindo estudantes também de tecnologia de informação, essas coisas, porque na rede social a gente conseguiu avançar bem. O ano passado fez a gente crescer muito bem nas redes sociais, mas agora a gente precisa ir para o âmago da coisa, que é esse debate em torno da tecnologia da informação. É possível pensar que num país com gente tão criativa como nós, como somos nós brasileiros, com cientistas tão capazes que em 24 horas, 2 brilhantes cientistas fazem o que fizeram aí com o coronavírus, que a gente consiga montar redes que se tornem independentes dos Facebook, dos WhatsApp da vida, não? Eu acho que é possível, sim. Eu acho que é muito possível. Eu acho que nós precisamos investir mais na capacidade do nosso povo. Agora, para isso, precisa ter universidade pública. Sim. Porque sem universidade pública não tem desenvolvimento tecnológico. Foi isso que a China fez. E hoje a China tem absolutamente todos os aplicativos lá produzidos por eles mesmos. Sim. E, enfim, consumidos por eles mesmos. Por isso que eles não precisam usar Facebook, nada disso. Então, eu acho que nós temos que apostar na capacidade do nosso povo. Mas isso é investindo em ciência e tecnologia, o que esse governo faz pelo contrário, né? Sem dúvida. Eu quero fazer uma... Que vitórias a Uni vai ter esse ano? A primeira delas eu espero que seja o Fundeb. A mais importante nesse momento, eu diria. Precisa ser garantido o Fundeb permanente, com maior complementação da União, 100% para as escolas públicas, sem voucher, sem ranqueamento de município por meritocracia. Eu acho que essa é uma importante. As outras vitórias que nós precisamos ter esse ano, que eu acho que nós vamos ter, como tivemos no ano passado, garantir a execução total do orçamento das universidades públicas, que já é menor do que o ano passado, diga-se de passagem. Assim, muito ruim, eles diminuíram. Mas garantir também que o mínimo seja destinado às bolsas, o custeio das universidades e toda a garantia de que a educação continue funcionando. E o Weintraub fica? E o Weintraub cair, com certeza. Essa é uma das nossas vitórias que nós... Está muito ao alcance, inclusive, eu acho. Vocês estão apoiando o impeachment? Vocês estão apoiando o impeachment dele, aquele movimento do Congresso? Estamos apoiando, estamos apoiando. Mas, Iago, resolve o Weintraub cair e o Bolsonaro ficar? Então, eu falei sobre isso esses dias na minha rede social, no Twitter, né? Porque muita gente faz esse debate. Ah, mas para que a gente vai lutar para o Weintraub cair se vai continuar o projeto? Eu acho que, assim, uma coisa de cada vez. A luta popular, a luta social, ela é um constante acúmulo de forças, né? Isso eu acho que é um princípio para nós. O Weintraub, como eu falei inicialmente aqui, ele não só é um claro representante desse projeto, porque os projetos que se tem, inclusive na educação, eles encarnam também em determinados indivíduos que colocam esses projetos para funcionar. Eu acho que o Weintraub encarna esse projeto reacionário e privatista do que é a educação. Então, uma derrota a ele seria, de alguma forma, uma derrota a esse projeto. E segundo, ele também é do núcleo do governo Bolsonaro, como eu falei aqui, uma derrota ao Weintraub. A queda do Weintraub seria enfraquecer o Bolsonaro, de alguma maneira. Então, é você criar, inclusive, artifícios para que nós, aos poucos, possamos ir enfraquecendo esse projeto que o Bolsonaro está vindo com tudo. Então, nós temos que ir enfraquecendo por onde for possível. Se hoje a educação é uma pauta ampla e o fora Weintraub é uma coisa amplíssima também, eu acho que se tem uma coisa consensual hoje na política brasileira, é ser contra o Weintraub. Todo mundo quer ser contra o Weintraub hoje. Então, vamos aproveitar esse movimento e vamos usar ele para enfraquecer as medidas e o projeto do governo. Meninas, eu agradeço muitíssimo a ajuda de vocês. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado, Iago. Obrigado, sorte. Eu que agradeço. Estamos aí. Quero agradecer a você que nos assistiu, que nos assiste, que sabe que toda quinta-feira, às 10 horas da noite, temos entrevistas aqui na TVT de São Paulo, canal 44.1, que no YouTube é ao vivo a qualquer hora, em qualquer lugar do planeta. Até semana que vem. E não se esqueça, desesperar jamais.
Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,